Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: levante e termine o que você começou. Nada pode te separar do amor de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti, de tudo aquilo que tenta nos escravizar, nos dominar. Nós agradecemos por tudo que tem feito, pela Sua presença em nossa vida, pela Sua palavra, pelos Seus ministros, pelos Seus louvores. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, nós precisamos de Ti. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo nesse instante. Dai-nos sabedoria e entendimento. Vou começar essa frase de trás para frente. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Não existe nessa vida nenhuma mensagem ou nenhum pecado ou algo que você tenha feito que possa te separar do amor de Deus. Na verdade, na Bíblia, existe um único pecado que diz que Deus não perdoa, que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Seria como se falasse negar que é a existência do Espírito Santo, algo nesse sentido. Falar mal dele, esse tipo de coisa. De resto, nada pode te separar do amor de Deus. É engraçado que quando a gente começa a participar mais do meio, vamos dizer, gospel ou do meio cristão, existem diversas fábulas que são contadas de boca a boca. Fábulas essas que não estão escritas na Bíblia, mas são ditas como se estivessem. Um bom tempo atrás, um amigo meu, ele se assassinou. E aí, a primeira coisa que eu ouvi, que quem se matava já ia era inferno direto, vamos dizer assim, estava condenado ao inferno. Então, se a gente se matar, vai direto para o inferno. Não, vai direto para o inferno. E é curioso que depois que eu comecei a ler a palavra de Deus, eu me deparei com um versículo que está lá em Romanos 8, versículo 38 e 39. E ele diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por que será então que essa mensagem ela é pregada desse jeito? Uma mensagem que aparta as pessoas, que segrega as pessoas. Muitas vezes você nota que a opção sexual é uma forma de condenação. Muitas vezes uma opção de religião é uma forma de condenação. E todas essas coisas elas são condenação quando a gente nega ao Senhor. Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso único Salvador, esse fato, ele começa a ser trabalhado dentro de nós. Então, muitas vezes nós começamos em pecado e daqui a um tempo o pecado cada vez ele vai tendo menos poder sobre a nossa vida. Por quê? Porque o poder de Deus vem atuando na nossa vida. E o que às vezes a gente não percebe é que nós estamos caídos justamente por defender esse pecado. Por achar que nós somos assim, eu cresci assim, eu gosto disso e aquilo, e é sempre a desculpa. E não deixa Deus agir. Não importa como você está hoje. Se você acha que você precisa ficar perfeito para buscar a Deus, então para que você precisa de Deus? A gente tem que perceber que com Deus não é um planejamento. Com Deus é na hora, é instantâneo, é como se fosse um milagre do cego. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. O que queres que eu faça? Que eu veja. Então veja. É na hora. Essa ideia de planejar, de se preparar, de fazer as coisas em um tempo, numa data. Segunda eu começo o regime. Não, porque do outra vez que tiver eu vou fazer. Não. Com Deus é na hora. É na hora, é a oportunidade de estar vivo, é saber o valor do presente.
e usar o presente para começar a deixar Deus trabalhar na nossa vida. E é nesse presente que nós temos que nos levantar. É nesse presente que nós temos que resgatar os nossos sonhos, olhar as nossas prioridades e ver que muitas vezes a gente seguiu o tempo todo para o caminho errado e que até a gente chegar no caminho certo vai levar o mesmo tempo que a gente levou para caminhar para o caminho errado. Se você estivesse indo para uma cidade e se perdesse no meio do caminho, você teria que voltar até o ponto que você se perdeu para poder voltar. E nós temos que ter paciência e nós temos que aprender nesse caminho errado. Nós temos que aprender a olhar as coisas sem condenar, sem achar que Deus é nós, que a partir do instante que se você tiver alguém e esse alguém te fizer qualquer coisa, você termina, ou bate, ou quer matar, ou bloqueia, ou... Ó humanidade, olha a humanidade. Não, porque ele era meu isso. Não, porque é meu. É o meu. Então é o meu, eu tenho direito de maltratar. O meu, eu tenho direito de agredir. Você não tem direito de nada. Você quer cuidar de uma coisa? Cuida da tua vida. Prospera a tua vida. Tá querendo olhar pra vida dos outros pra quê? E eu sei que muitas vezes essa prisão que você vive é uma prisão que você escolheu porque é cômodo. Ah, mas aqui eu não preciso me preocupar com algumas coisas. Tem a humilhação do dia a dia, às vezes eu levo uns tapas, às vezes... Não, mas é aqui a minha família. Cara, a prisão que você escolheu foi a que você escolheu. As pessoas, elas não mudam do dia pra noite. Não muda. Você se engana. Você sabe por quê? Porque você achou que você ia tirar proveito. Não, aqui, sabe? Essa ideia de ficar procurando algo bom em algo que não presta. Sempre o tempo todo tentando achar uma qualidade em uma coisa que não tem virtude nenhuma. Fica tentando achar a qualidade de Deus em quem não acredita em Deus. Se você quer começar uma relação, a primeira coisa, o relacionamento é da pessoa com Deus, não é nem com você. Porque se só você tiver Deus e a pessoa não tiver, não tem relacionamento. Cedo ou tarde vai acontecer alguma coisa que essa pessoa vai se mostrar quem ela é. E depois você olha e fala, ai, mas eu não imaginei. Como que você não imaginou? Se nós que somos cristãos temos uma dificuldade enorme em mudar a nossa própria vida, imagina quem não é, como que você quer mudar? Ah não, mas eu vou... Olhe de novo, o eu. Mas não, mas eu vou ajudar a pessoa. Você não ajuda nem a si mesmo. Quer começar a ajudar? Vamos levantar? Vamos terminar a obra? Vamos terminar o que a gente começou? Eu não sei, de repente é pôr um fim, daqui a pouco é pôr um começo, daqui um pouco é simplesmente cumprir aquilo que você já prometeu para Deus. Eu não sei onde está o teu começo, mas eu sei que você caiu a partir do momento que você deixou de fazer aquilo que tinha que ser feito. Simplesmente fica procurando desculpas para não fazer. Aquilo vai estar sempre lá te esperando, cedo ou tarde. A questão é que agora ainda tem tempo. Uma hora você vai ter que fazer sem tempo. É curioso quando a gente olha, vê na Páscoa que tem os pães sem fermentos. E eu sempre fiquei com aquilo atrás, uma pulga atrás da orelha. Eu tô lendo lá em Êxodo agora, e estão falando sobre a Páscoa. E de novo esse pão sem fermento, inclusive é uma festa, é a Páscoa. Você sabe por que Deus pediu o pão sem fermento? Porque na verdade quando a gente coloca o fermento, precisa se esperar o quê? A massa crescer. Então se eu sei que eu vou pôr fermento e a massa vai crescer, eu preciso de um tempo naquilo. Então eu já tenho um planejamento, que eu só vou poder assar o pão depois que ele crescer. Quando eles iam embora, né, quando foi proposta a última praga contra o faraó, que seria matar os filhos, o primeiro filho deles e das crias, Deus falou assim, ó, vocês vão celebrar a Páscoa, tranquilo, vocês vão pegar um animal, vocês vão matar esse animal, vão cozinhar esse animal, vão comer esse animal, comam ele vestido, e o pão que vocês fizerem, vocês já vão levar esse pão e ele não vai ter fermento. Porque não vai dar tempo de esperar ele crescer para vocês levarem. Vocês vão comer esse pão do jeito que ele tiver. Então você percebe que essa urgência de viver, essa urgência de chegar na promessa de Deus, ela é muito urgente. E nós estamos muitas vezes esperando o fermento agir, o fermento fazer crescer, o fermento... Não vai ter fermento. Vai do jeito que tá. É do que tem, é aquilo que vão comer. E se você nota que durante 7 dias, por eles terem saído sem se planejar e tão rápido, a única coisa que eles tiveram para comer foi esse pão. Que muitas vezes seria um pão desprezado, um pão descartado, um pão que eles não iriam comer. Por quê? Porque não tá do jeito que eu gosto. Ah não, eu gosto de pão...
Cara, a gente pega a graça de Deus toda hora e joga ela no lixo, porque não tá do jeito que a gente gosta. Ah, mas não, me falou, não era o que eu queria ouvir, então não vou mais conversar com a... Ah, mas que não sei... E continua. Sempre a mesma desculpa. Ninguém tem direito de tocar na tua vida, ninguém tem direito de obrigar nada sobre você, ninguém tem autoridade à sua vida a não ser Cristo. Se você não tá fazendo mal pra ninguém, você não é obrigado a viver sobre a escravidão de nada. Essa vida nós só vivemos uma vez. Essa escolha de você todos os dias sofrer sobre a autoridade de outra pessoa não está correto. Deus, ele nunca vai deixar ninguém na mão por fazer as coisas certas. Se estamos aprisionados é porque o diabo está em cima da tua vida e está com autoridade. E essa história de relacionamento, de família, eu não sou contra a desunião de família nenhuma não, mas para mim família tem que ter Deus. Família sem Deus para mim nem família é. Nem família é. Sabe, porque pra você ter filhos, pra largar jogado, pra você ter esposa, pra você nem participar junto, viver duas pessoas numa casa que praticamente se odeiam, que não se conversam, que não se tratam nem como amigos, como que você pode chamar isso de família? O que é família? Família é o mesmo sobrenome? O que é família? Família é aliança no dedo? O que é família? Pelo amor de Deus, o que é família? Pra mim as coisas são o comportamento que elas têm entre si, não o título que elas ganham. Se eu pegar uma pedra e falar que é ouro, ela se torna ouro? Não se torna. Então, por título nas coisas, a minha família. Que família? Você está sentado junto com as pessoas? Você sabe o que elas choram? Você ajuda a dar um remédio para alguém? Você limpa um machucado de alguém? Você foi no médico com alguém deles? Você está participando da vida de alguém? Você sabe o gosto musical, a cor que ela gosta? Você sabe alguma coisa da história dessas pessoas? Você sabe do costume, dos hábitos, qualquer coisa? Família. Família é isso. Se você não conhece nada dessas coisas que eu tô te falando, você não vive em família. Então, você precisa viver em família. E em Deus nós somos todos uma família. Por quê? Porque nós ouvimos palavras que vêm do coração muitas vezes dessas pessoas. Palavras de dor, palavras de desespero, de desesperança. E nós, enquanto famílias, entramos com o remédio, Jesus. E como essas palavras curam o nosso coração, como essas palavras elas nos dão bom ânimo, como essas palavras elas nos tiram do chão e nos levantam. Só que eu preciso sempre me lembrar que nada pode me separar do amor de Deus. Nenhum erro que eu cometer. Isso não quer dizer que eu vou viver cometendo erros, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais aquela vida ela tem poder sobre nós. Só que se eu já crio uma barreira que ela não existe e você não tem capacidade de ver e nem sabe, você já nem chega. Pra mim isso é mais demoníaco que divino, essa ideia de apartar as pessoas. Não, porque você aquilo, você não... Porque Jesus você vai pro inferno, viu? Cara, quem que prega uma desgraça dessa? Isso pra mim é desgraça. Quem que fica profetizando desgraça sobre a vida dos outros? Enquanto Jesus veio pra salvar os perdidos e não pra condenar o mundo, ficam pegando desgraça, o tempo todo desgraça. E vai falar mal da igreja que, pelo amor de Deus, confundem, a igreja não é Cristo. Jesus é aquele que morreu na cruz, a igreja foi o que ficou. Que tantas e tantas cartas Paulo escreveu para exortar essa igreja, que hoje parece que é perfeita, não cabe mais nenhuma exortação. É o lugar dos perfeitos e dos eleitos. Ah, pelo amor de Deus, né? Ou a gente vive a realidade e sabe que todo mundo tem dificuldade e com Deus as coisas se tornam possíveis, ou fecha tudo. Acaba, pronto. Não tem sentido. O tempo todo eu tenho dedicado o meu tempo para evangelizar pessoas, para que a sua casa, a sua família se torne um lugar de oração. Como Josué disse, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém. É justamente isso. Porque depois vem mesma coisa, quando teve a pandemia, fechou as igrejas. Quantos não se sentiram desamparados e abandonados? Por quê? Porque estavam acostumados a buscar Deus num único lugar. Não tiveram coragem muitas vezes. Vou ver uma live na internet. Porque a live... Cara, vai me desculpar. Virou chacota a coisa. É importante a igreja? Com certeza. Toda reunião onde mais que 2 pessoas estão reunidas no nome de Jesus, ele estará lá. Mas nós temos que criar outras reuniões na nossa vida, outras oportunidades de adorar o Senhor, porque quem tem um, não tem nenhum. Não tem nenhum.
Valorize a sua família. Família não é de um único jeito que ela é formada. Família são as pessoas que estão perto de você e se importam com você. Nós formamos uma família que nem laços de sangue nós temos, mas é uma família com laços de espírito. Nós nos batizamos para fazer parte dessa família. Nós acreditamos na eternidade. Nós acreditamos em um Cristo. Nós acreditamos em um único Deus, um Deus que Ele é amor. Lá em Romanos 8, de 35 a 37, a palavra diz assim: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Será que a tribulação pode nos separar de Deus? Não pode. Será que a angústia pode? Não pode. Será que a perseguição pode? Não pode. Será que a fome pode? Também não pode. Será que a nudez pode? Também não pode. O perigo pode? Também não pode. E a espada? Também não. Por mais que nós temos a sensação que todos os dias nós somos como ovelhas e nós estamos indo diante do matadouro, ainda assim, por mais que todas essas coisas que eu citei, nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque nada pode tocar o teu espírito. Nenhuma dessas coisas pode roubar o teu coração. Nenhuma dessas coisas pode ser maior que a sua esperança. Nenhuma dessas coisas pode roubar o céu de você. Cristo é maior que todas essas coisas. Não diminua o poder de Deus para que você caiba dentro desse evangelho. Porque esse é um evangelho feito de poder. Ainda que muitos digam, a palavra ela é soberana e ela é maior que qualquer coisa, maior que qualquer pensamento. Eu mostrei na palavra de Deus que tudo que eu tenho dito e tudo que eu tenho falado está alinhado com os pensamentos de Deus. Ainda que muitos assim não o gostem, está alinhado com os pensamentos de Deus. Eu não tiro a autoridade de Cristo para colocar na igreja, nem tiro a autoridade de Deus para colocar numa pessoa. Para mim, ninguém nunca, jamais será maior que o nosso Senhor. Amém? Que Deus possa tocar o teu coração, que você possa viver essas palavras, que você possa se perdoar, que você levante. Esquece o que passou, para de procurar um culpado, fica com prejuízo se tiver que ficar. O importante é o porvir. Deus tem coisas muito maiores e muito melhores. E você está aí chorando por um leite que nem seu era. Amém? Bom dia.